Bora lá falar sobre o novo reforço do Internacional. Sim, torcedor colorado, o Inter anunciou um reforço, depois de tanto a gente falar, de tanto a gente cobrar. Só que é um reforço que está dividindo muitas opiniões. Mas antes da gente falar sobre ele, já deixa o teu like nesse vídeo que é extremamente importante. Um botãozinho aqui embaixo, aperta e me ajuda demais. Isto é colorado, gosta sempre muito bem informado, ainda não é inscrito no canal? Já te inscreve e ativa as notificações no sininho para não perder nada. O Inter anunciou agora há pouco a contratação do volante Richard, de 31 anos de idade. Ele estava no futebol turco e assina contrato com o Inter até o final de 2026. E é uma contratação que está dividindo opiniões. Alguns dizem que ele é bagre, ruim, com força, enquanto outros dizem que é bom jogador e que pode resolver o problema do Internacional. Como a maioria das contratações está dividindo a torcida. Só que uma coisa é fato. É o tipo de contratação que o torcedor não exatamente desejava. Afinal, nós temos, por exemplo, o Fernando, um volante extra classe que está machucado. E a contratação que está chegando é, digamos que uma aposta apesar dos 31 anos de idade. E eu conversei com um colega setorista tanto do Ceará quanto do Cruzeiro, os dois últimos times dele antes de ele ir para o futebol turco. Começando pelo Ceará. Ele jogou lá em 2022 e o que esse colega me passou é que a torcida do Ceará não sente a mínima saudade dele, pelo contrário, saiu muito queimado de lá e sendo apontado como um dos principais responsáveis pelo rebaixamento do Ceará naquele ano. Então um jogador que não foi bem por lá, não é bem quisto, não é bem visto pela torcida do Ceará, não deixou saudade nenhuma. Depois foi pro Cruzeiro e lá sim jogou bem, lá sim parece que conseguiu se adaptar, conseguiu ter um bom futebol. Tanto é que se tornou titular da equipe mineira. Esse colega setorista do Cruzeiro com quem eu conversei hoje à tarde chegou a dizer que ele foi um dos responsáveis na época por ajeitar o meio de campo. Então realmente foi muito bem. E se vê alguns comentários dos torcedores cruzeirenses em relação a essa contratação do Inter, muitos estão dizendo que aceitariam ele de volta, que gostariam dele de volta. Então foi bem. Só que o ciclo foi encerrado de maneira abrupta devido a uma enorme polêmica, e ao meu ver esse é o principal complicador nessa contratação. E falando em complicações, lembrando que esse vídeo tem o apoio do Ativo, então se tu tá com problemas, com complicações entre quatro paredes, sem aquela vontade, sem aquele desejo, o Ativo Ultra resolve o teu problema. Agora se o teu problema é justamente tá sem ânimo no dia a dia, não tá conseguindo trabalhar direito, a cabeça não funciona, o corpo já não vai bem, o Ativo Gladiador resolve isso pra ti. E agora, se tu é daqueles atletas de final de semana, ou aquele cara que faz uma academia, bate uma bolinha, mas quer proteger as articulações, o Ativo Condro é a tua solução. Independente do teu problema, independente do que tu queira, o Ativo pode resolver. Clica no link que está no comentário fixado desse vídeo ou na descrição, chama o Ativo no WhatsApp e troca aquela ideia. E caso tu esteja assistindo esse vídeo pela televisão, é só apontar a câmera do celular pro QR Code que está aqui na tela. Tu vai direto pro site deles, vai conhecer os produtos e pode fazer a tua compra. Mas seguindo, o Richard estava muito bem no Cruzeiro, era titular por lá, só que aí ele apareceu na operação penalidade máxima. E tu deve te lembrar, é aquela operação que acabou desvendando uma série de esquemas de manipulação do futebol brasileiro envolvendo apostas esportivas. Pois é, a operação encontrou uma conversa dele com um dos apostadores. Ele supostamente teria recebido 40 mil reais para favorecer um apostador durante uma partida do Ceará. Então, na passagem pelo seu time anterior ao Cruzeiro. Lembrando, foi justamente no ano que o Ceará foi rebaixado. Então sim, tem esta polêmica, ele apareceu na operação, a operação encontrou supostas conversas dele com apostadores, onde ele teria favorecido apostadores quando estava no Ceará, mas cabe ressaltar, apesar disso, ele não foi denunciado, ele não se tornou réu, então não teve nenhum
nenhuma complicação legal. Mas apesar de não ter sido denunciado, nem se tornado réu, o Cruzeiro decidiu afastar ele imediatamente no início de maio de 2023 e no início de junho acabou rescindindo o contrato do jogador e foi quando ele foi pro futebol turco. Então tem essa polêmica, tem essa situação chata, que embora ele não tenha se tornado réu, realmente, embora ele não tenha sido denunciado formalmente, ele apareceu na operação penalidade máxima em supostas conversas com apostadores. Mas enfim, cabe a mim aqui trazer as informações dele dentro de campo, como eu conversei com colegas setoristas tanto do Ceará quanto do Cruzeiro, que tem visões bem diferentes, inclusive, sobre o jogador. Assim como também tem que trazer quando tem um complicador, um fato curioso como esse. E agora eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. O que tu acha dessa contratação? Tu conhece o jogador? Tu lembra dele? Tá conhecendo agora? Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários. E não fecha esse vídeo antes também de me seguir nas outras redes sociais. Todos os links estão na descrição do vídeo. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!